gosto. Eu queria logo chamar a nossa keynote speaker, que vem a ser a nossa oradora da turma, quem vai abrir o painel de hoje, quem vai abrir a 6ª edição, que é a mulher que nos manteve entretidas nessa pandemia com a série Bom Dia, Verônica, da Netflix. Agora ela está no teatro com a peça Brilho Eterno, com o Reinaldo, com aquele gostoso do Reinaldo Gianecchini, e também no Spotify com a série Batman Despertar. A Linda, ela estaria aqui com a gente presencialmente, mas adivinha o que rolou, gente? Pegou Covid. Não vai ser a primeira, tá? Que a gente vai falar de Covid, que estaria aqui e não está. Bom, como sempre, a gente segue aqui todos os protocolos de segurança, então ela vai entrar remotamente com a gente. Quem vai entrevistar vai ser a nossa querida editora Bárbara dos Anjos Lima. E, aliás, esse já é um reencontro. As duas já são amigas de infância. E desde quantos anos, Bárbara? 3, 5? Então, pode subir ao palco, Bárbara, e com vocês, Bárbara e Tainá Miller. Olá! Oi, amiga! Oi, amiga, deixa eu me ajeitar aqui para Vem mais pertinho de mim. Ai, 3 beijinhos. Tem umas plantas aqui, um sol que entra na árvore, então não estranhe, tá? Se uma sombra por entrando. Sombras, mas não tem que fazer, é da minha janela aqui. Infelizmente estou em casa, queria estar aí. Queríamos, né, todos amiga? que estivesse aqui com a gente. Encontrei com uma fã tua que queria, eu vim só pra ver a Tainá. Eu falei, não, fica, ela vai estar aqui, vai ser legal mesmo de longe. Então, tô aqui, né? Amiga, como tu tá? Como é que tá como a Covid tá te tratando? Cara, tô bem. Agora, na verdade, eu descobri que o vírus já não habita mais em mim, mas é louco, né, esse vírus, porque ele deixa a gente meio aérea. Então, inclusive, me desculpem se eu não ficar meio assim, tipo, tentando pescar a palavra. Amém? Sei exatamente como tu te sente, porque eu acabei de negativar esses últimos dias e também tô assim. Então, acho que a maioria das pessoas aqui também já deve ter tido Covid, todo mundo sabe mais ou menos como funciona. Uma coisa conhece louca, alguém que teve, né? Bom, como a Fabi falou, a gente está falando sobre reencontros e eu queria já começar fazendo, inclusive, uma homenagem especial a nós duas, a nossa amizade, né? A gente se conhece desde muito nova. Eu sou editora de Universo, eu sou jornalista. E a Tainá, a gente estudou junto no primário. A gente se conhece desde os 4, 5 anos, né? E a gente se afastou depois, na adolescência, e se reencontrou. E a Tainá foi, inclusive, durante a pandemia, amiga, uma das poucas pessoas que eu encontrei durante a pandemia, né? Sim. E foi muito importante pra gente ter, os nossos filhos brincaram, a gente conversou, né? Trocou ideia, se pôde ficar junto, minimamente ali dentro da segurança que era permitido naquele momento. E aí quero aproveitar para te perguntar como é que foi para ti esse período pandêmico, né? O não ter os encontros e alguns reencontros. Sei, por exemplo, que a Titi teve filho durante a pandemia, tu até demorou para conhecer teu sobrinho. Demorei, exatamente. Como foi esse processo, assim, na tua vida? Olha, eu acho que eu ainda estou elaborando esse processo, assim como muita gente, né? Às vezes eu fico lembrando daqueles dias... Sabe aquele dia que a gente acordava, a gente não sabia se era segunda-feira, domingo, quarta-feira? Era só uma coisa meio ininterrupta de uma função, para quem tem filho, uma função na casa, né? Uma faxina que não parava mais, um feijão rodando na panela, a criança desesperada e a gente ligando as telas para tentar conseguir fazer um home office. Um negócio meio desesperador, né? É engraçado como foi bem ruim aquele período, mas hoje, vendo com a distância, eu vi que talvez tenha sido mais traumático do que a gente imagina, né? A gente vive ainda a reverberação disso, né? Tanto é que, bom, também a pandemia não acabou, né? Eu, por exemplo, agora eu que fiquei alecrim dourado, né, durante tanto tempo. Agora me vi tendo que não fazer o último fim de semana do espetáculo, nossa, da minha vida, que foi o Brilho Eterno, assim, eu fiquei arrasada de não conseguir estar lá, porque eu já positivei meio no final, assim, não sabendo muito que estava, enfim, aí vi que estava com o tal do Covid. Então, assim, a gente segue vivendo isso e eu acho que a gente tem que ter muita empatia com a gente mesmo, sabe? E com os outros. A gente tem que ter muito carinho e acolhimento
porque além desse negócio dar uma bagunçada na nossa cabeça, por si só, o próprio vírus, tudo que a gente vem vivendo nos últimos tempos, não só da pandemia, né, mas na situação do Brasil, tudo, é tudo muito pesado. Então, acho que a gente, às vezes, tem que parar, respirar e ter muita empatia um com o outro, sabe? Saber que a gente está enfrentando realmente uma provação psicológica, né? Há Uma bastante tempo. readaptação, né? Eu acho que a gente está falando aqui de Isso. reencontros, mas eu fico pensando como foi para ti depois de voltar para o teatro, voltar aos ensaios, a conviver com pessoas, a estar na frente de uma plateia. Deu um pouco de medo no começo? Ai, foi estranho, de uma certa forma, porque a gente perde o costume, né? Parece que tem alguma coisa errada quando a gente está numa multidão, assim. Mas ao mesmo tempo foi tão gratificante, tão emocionante, eu te juro. Às vezes eu chegava, assim, exausta, né? Porque eu gravei série, gravei o Batman junto com o teatro. Aí eu chegava no teatro, assim, exausta, cuidando do Tintim, marido morando em outra cidade. Mas eu chegava e me energizava tanto com a presença das pessoas que ali eu tive a certeza absoluta que a gente é um bicho que precisa dos outros. Não adianta, a gente não consegue realmente ficar só com essa tela aqui. A gente precisa desse contato, é alguma coisa que está além da nossa percepção, o quanto a gente precisa estar fisicamente presente. Então, para mim, foi muito emocionante estar no teatro, sabe? Ver que as pessoas estavam assim também vivendo aquela experiência. Muita gente voltando ao teatro pela primeira vez. Eu vi as pessoas chorando já no início da peça, sabe? Nem tinha começado Só lá de no estar naquele aquecimento. ambiente, né? Exato, só de estar compartilhando uma experiência catártica coletivamente. A gente foi feito para isso, né? A gente somos seres ritualísticos, a gente gosta de rituais coletivos, né? É uma